Tudo bom, Camila? Tudo. Seja muito bem-vinda, um parceiro, um grande incentivador. O meu Porto Seguro. E maridão, como que é o nome dele? Rodrigo. Rodrigo, parabéns, viu? Muita coisa boa pra você. Parabéns, muita saúde, que Deus continue abençoando você sempre. Amém. E o melhor presente, viu, Rodrigo, seu é ter essa mulher aqui do lado, Nosso guerreira, filho querido. arteira. O nome do filhote? João Luca. João Luca. Um beijo pra você também. Depois você vai ver na internet, então vê também a tia mandando beijo, viu, João Luca? Tati, adorei as dicas de hoje. Tem um pet muito bacana, Seminole, e muita gente na última participação que você veio perguntou, Tati, antes da gente fazer esses trabalhos lindos que a Camila está ensinando, preciso lavar tecido? Não lavo? Qual a orientação, Camila? O que você costuma fazer? Então, a dica que eu sempre dou. Trabalhos pequenos, como tem uma necessaire aqui na bancada, não pré-encolho o tecido. Quando eu vou fazer uma manta, um caminho de mesa, algo que seja mais elaborado e maior, o ideal é pré-lavar o tecido. De que forma? Então, cheguei aqui da 25 de março, carregada Comprou de vários tecido. tecidos. Como que eu vou pré-lavar esse tecido? Eu vou primeiro separar por cores, porque de repente você compra uma marca que não é muito boa, ele vai soltar tinta. Tá. O que eu vou fazer? Eu não vou abrir o tecido, vou encher um balde com água, ou se tiver muito tecido, a máquina de lavar. Tá. Coloco ele assim, do jeitinho que tá. Se tiver Dobradinho. 5, 6 metros, só abre mais um pouquinho. Então deixo lá imerso, normalmente de um dia para o outro. Tá. No dia seguinte, vou tirar, aí coloco na centrífuga, vou só torcer e aí para estender. Não vou abrir esses aqui que são muito grandes. E aí você coloca o sabão em pó normal ou não? Nada, só água, mais Tá. nada, que é só para tirar a goma do tecido. Tá. Então os tecidos normalmente têm a auréola, a gente vai prender no varal dessa forma. Tá. Então Pedro, imagina mostra aqui pra imagina gente. que aqui tá o meu Essa daqui é varal. dela, tá bom no tecido. É sempre quando vem a... Inclusive a Isso, informação, a se o marca. tecido é... Normalmente tem as cores em que Tá. pode usar. E aí na hora de prender no varal, eu nunca vou colocar o pregador aqui em cima, sempre do lado. Porque se você colocar aqui em cima, você vai correr o risco de marcar a fibra do tecido. Põe aqui assim. Isso. Uma vez que marcou, não volta. Tá. Aí eu tenho 5 metros, moro num apartamento, meu varal é pequenininho. Vai enrugando aqui em cima um pouquinho, porque você tem menos espaço. Tá. Só isso. Para guardar, vou passar do mesmo jeito. Deixo aqui passadinho, dobro. Guardei. Pronto para uso. Quando eu for usar, desdobro aqui, vou tirando as tiras, as faixas, o que for preciso. Boas Certo? dicas, Cá. Bora para aula? Vamos lá, nosso caminho de mesa. Olha que lindo, gente, a peça. Então aqui, ó, nós vamos usar tiras de 6 centímetros. Eu trouxe aqui tiras pequenas, mas aí você aproveita a largura do tecido. Tira no comprimento dele. Ok. Então eu vou precisar de uma tira verde, 2 tiras amarelas e 3 tiras brancas. E aí vai ser costurado da seguinte forma. Branco, verde, branco. Amarelo, branco no meio. Quer usar outras cores em casa? Lembrando que aqui é o intervalo dessa daqui. Então, se eu tenho dois beges aqui, um bege aqui, para depois ele poder se encontrar. Vou unir isso daqui. Só que não vou unir de qualquer maneira, eu vou unir formando uma escadinha. Então, aqui, ó, se a escadinha está subindo para a esquerda, aqui eu vou subir a escadinha para a direita. Aqui a distância que eu deixei é de 4 centímetros, é o suficiente. Por que eu fiz dessa forma? Para a gente ter uma perda menor de material, aproveitamento maior de material, na verdade. Se você vai fazer uma coxa, você perde muito tecido no final dele. Lógico que todo o lixo do patchwork a gente fala, a própria Ana Consentino fala que é o lixo rico. A gente aproveita. É, né? então. Mas o melhor mesmo é não deixar perder muito pode material. economizar Com no certeza. tecido, melhor, né, cara? Então, o que eu vou fazer? Por que escadinha? Porque eu vou sobrepor uma peça na outra. Imaginem que aqui a gente vai estar com uma tira grandona, uma tira larga, que é a largura do tecido. Certo. Normalmente 1,5 m para tecidos nacionais. Vou colocar um alfinete de segurança aqui dos dois lados e vou passar uma costura dos dois lados, fechando. Isso daqui vai virar um tubo que eu vou costurar. Vamos lá para a máquina? Bora pra costura. Camila Martins trazendo patchwork Seminole hoje no Mulher com Tudo.
lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois eu vou mostrar uma tira que eu trouxe costurada reta para você ver o tamanho do pedaço que a gente perde. Legal, pra gente comparar, né? Isso. Se eu vou fazer uma peça pequena não tem problema, porque não perde tanto, mas uma peça grande, uma manta, imagina uma colcha de cama, casal, king, muito tecido você perde. Então aqui, ó, eu tenho o chamado tubo, que ele tá costurado em cima e embaixo e aberto nas laterais. Certo? Agora vamos para a parte gostosa do pet. Ó, eu tenho aqui o mesmo modelo, só que ele costurado na largura inteira do tecido, ó, 1,5 m. Certo? Com a escadinha também. Agora eu vou dobrar aqui, porque eu vou usar uma régua um pouquinho grande. E eu preciso que o câmera fique bem em cima para a gente mostrar o detalhe. Aqui nós vamos utilizar uma régua quadrada para cortar essa faixa. Tá vendo que minha régua tem uma... Deixa eu pôr aqui em cima do branco que dá pra aparecer. Tá vendo que tem uma linha no meio da régua? Dá pra ver, Tati, direitinho? Essa linha aqui. Essa linha, ela não vai ficar aqui na faixa, ela vai ficar em cima da linha de costura. Deu pra pegar aqui? Eu vou posicionar, vamos ver se vocês pegam. Ó, a linha, ela tá exatamente em cima da linha de costura, onde eu passei a costura, na minha margem de costura. Perfeito. Então, o que que eu vou fazer? Eu pego, apoio, vou tirar aqui. Ó, aqui já é minha sobra. Se ele tivesse quadrado, eu estaria perdendo tudo isso daqui. Mas depois eu vou mostrar. Né? O que que a gente vai fazer agora? Cortei, apoiando na linha de baixo. Agora eu vou deslizar a régua para cima e vou apoiar na de cima. Deu para pegar? Deu. Só por aquele traço do meio da régua. Isso. Na marca sempre de marcar. costura. Só um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Isso eu vou fazer na minha tira inteira. 1,5 m de tecido a gente consegue tirar 2,5 blocos do caminho de mesa. Então já dá para as meninas de casa calcularem mais ou menos. Ó, agora, tá vendo a régua como ficou? Bem no cantinho, ele já fica na marca. Legal. Conseguiu pegar? Vamos tirar outro. Só mais um, para o pessoal de casa pegar. Deslizei lá pra cima. Essa régua é um pouco generosa, tá? Tem réguas menores. Poderia ser também. Poderia. Sendo uma régua quadrada... Você precisa de uma régua que você consiga esse ângulo aqui, ó. Tá. Por exemplo, acho que uma régua de 25 aqui já daria. Na verdade é aqui, ó. É só pôr a pontinha, né, da régua Sim, bem pontinha aqui na com pontinha. Não do tem tecido. erro. Ali em Vamos cima tirar. da costura, linha da régua em cima da costura. Só um minutinho para eu tirar aqui. Tá ótimo, né? Acho que deu pro pessoal assim a gente pegar. vai dando sequência. Sim, agora, olha a mágica. Na hora que eu abro. Eu já tenho aqui um desenho. Então, o que eu vou fazer? Passo o ferro aqui, costura aberta, tá, gente? Desde lá do início, costura passada aberta. Então, eu vou abrir, passo bonitinho. Aqui no meio também a costura aberta. Que esse eu não trouxe passado, eu tenho um aqui já, ó. Passadinho com a costura aberta. Isso eu vou fazer com todos. Certo. Olha que legal. E aqui eu posso já começar a brincar na montagem. O caminho de mesa eu coloquei o verde no centro. E aí eu fiz isso, ó. Usei 2 tons de verde diferentes. Aqui no programa nós viemos com um só, mas nada impede de colocar várias cores. Eu poderia fazer aqui também, ó, o amarelo sendo o centro. Também fica bem bonito. Eu já vi trabalhos que cada faixa é de uma cor, sempre deixando o tom claro no meio para formar o quadrado, seja bege, creme, branco, tons pastéis. E aqui multicolorido, roxo, laranja, amarelo, fica lindo também, com arco-íris. Bem alegre, né? Sim. E aí o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu já tirar essa régua.
nós vamos unir esse pedaço. De que forma? A costura tá lá aberta. Tá pegando aqui. Eu vou colocar o alfinete de segurança. Aqui, ó. Costura da frente, saindo na costura de trás, certinho. E aí não tem erro. Como esse trabalho fica na diagonal, aqui na hora que eu for passar a máquina, antes de chegar no alfinete eu tiro. Se ele tivesse reto, eu poderia passar normal com a máquina. Tá. Como ele tá na diagonal, tiro antes, senão você vai correr o risco de quebrar a agulha. Isso eu vou fazer em todos. Sempre juntando, costura Sim, com cantinho costura. com cantinho com cantinho Com para ficar cantinho. acabamento perfeito, né? Que a gente preza muito acabamento perfeito. E aí eu vou para a máquina de costura, de novo. Mesma medida sempre, tá? Comecei com meio pezinho de máquina, vou até o fim. Comecei com ponto 75, mesma coisa, até o fim. E aí eu vou fazendo sempre duplinhas. Então eu fiz aqui, ó. Ó o cantinho. Essa sobra que tá aqui não é erro. Quando eu unir um bloco no outro, essa é a minha margem de costura. Tá. Então, se não ficar sobra, tá errado. E se ficar sobra demais, também tá errado. O que acontece? Na hora que eu for costurar aqui, eu não posso quebrar esse biquinho do triângulo ou do quadrado depois que eu já tiver com o jogo. Então tem que ter um pouquinho dessa Sim, sobra. sim. Aí eu uni um com o outro. Agora eu vou unir esse com esse. Certo? E aqui já deu um outro desenho, ó. Como eu uni esses dois verdes, já uma outra ideia também. Mesma coisa, agora eu vou unir parte superior com parte inferior. Também costura aberta. Aqui dá pra mostrar legal a colocação do alfinete, porque o tecido é branco, ó. Vou colocar ele pra dentro. Mas, ó. Não foi. Aqui. Porque na hora que eu for costurar, ele não vai correr. E aqui eu coloco mais alguns aqui também, porque esse lado também tem que ficar com a costura perfeita. Então a junção tem que ser perfeita. Os cantinhos. Camila Martins, trazendo a técnica do seminole, patchwork. Já pegue papel e caneta, daqui a pouquinho a gente divulga todos os contatos da nossa convidada. Quem quiser saber uma orientação específica, tirar alguma dúvida, tenho certeza que a Camila vai poder E te agora ajudar. nós estamos também com a segunda edição do seminole, né? Que é, nesse caso aqui, os cortes diagonais. Legal. Nossa primeira aula foi com cortes retos, lembra? Minha Esse estreia. é o canal. E quem quiser conhecer mais, aprender mais, é só entrar em contato com a Camila. Com certeza. Opa. Caiu aqui. E aí eu tenho a união de novo. Também com a sobra lá. Opa, tem um alfinete aqui. Opa, mais um alfinete aqui. A gente vai Você achando. sabe que o alfinete de segurança é importante, né? E aí eu já tenho um bloco. Para esse caminho de mesa, eu utilizei 3 blocos. Aprendemos a montar o bloco, agora é só repetir, fazer mais Se dois. fosse uma coxa, era só ir aumentando laterais e altura. Certinho, gente. 1, 2, 3. Lembra que eu falei que eu trouxe uma faixa aqui para mostrar a perda do material? Ah, é verdade, Cá. Ó, Vamos ver. deixa eu voltar com a minha régua. Ó o pedaço de tecido que eu tenho. Vou colocar aqui a minha régua. Tá vendo que não tá na escadinha, né? Ele tá aqui costurado reto. Vou posicionar.